Olá, estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. E essa aula é de quê? De língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre paráfrase, transformando palavras, a arte da paráfrase. Talvez vocês não devem estar se lembrando o que é paráfrase, mas hoje a gente vai rever também esse conceito, ok? Então vamos lá. O desafio da aula de hoje é: já tentaram explicar um filme que viram para um amigo, mas não lembravam das palavras exatas? É sobre isso que a paráfrase vai falar. Então vamos conceituar o que é paráfrase. É a arte de expressar uma ideia ou texto usando palavras diferentes, mas mantendo o mesmo significado essencial. É como reescrever algo com as suas próprias palavras, garantindo que a mensagem seja preservada. Então, gente, aqui na nossa linguagem, paráfrase é dizer a mesma coisa com outras palavras, com palavras diferentes. É quando cada coleguinha vai explicar algo, mas todo mundo acaba falando a mesma coisa, só que está usando palavras diferentes. Isso é paráfrase. Então, vamos a alguns exemplos, né? O cachorro latiu alto. Pode ser parafraseado como o cão emitiu um som forte. Então, é a mesma coisa, só que uma linguagem está mais rebuscada, a outra está mais objetiva. A professora explicou a lição. Pode ser parafraseado com a mestra ensinou a tarefa, né? Então, parafrasear não é simplesmente trocar algumas palavras, mas sim reescrever o texto com suas próprias palavras. E aí nós temos aqui uma coisa essencial para a paráfrase. Sabe o que é? Sinônimos. O uso de sinônimos. O que são sinônimos? Palavras diferentes, mas com o mesmo significado. É o caso de professora e mestra. São a mesma, têm o mesmo significado. Bom, como fazer uma paráfrase? Leia e compreenda o texto original, certifique-se de entender o significado completo. Identifique as ideias principais. Quais são os pontos mais importantes do texto? Número 3, reescreva o texto com suas próprias palavras. Olha aqui, ó. Utilize sinônimos. Mude a ordem das palavras e utilize sua própria estrutura textual. 4, compare a paráfrase com o texto original. Verifique se o significado foi preservado. E 5, revise e ajuste a paráfrase. Certifique-se de que a linguagem esteja clara e compreensível. Essa número 5 aqui, para mim, é uma das mais importantes. Por quê? Às vezes a gente vai querer escrever demais e acaba fugindo do foco do texto. Então, tenham isso em mente. Você não pode fugir do foco principal, certo? Da mensagem lá inicial do texto. E por que ela é útil, né? A paráfrase é útil em diversas situações. Pela compreensão, ajuda a internalizar e entender melhor o texto ao reformulá-lo de forma mais pessoal. 2, a explicação permite explicar conceitos complexos de maneira mais simples e acessível. E 3, evitar plágio. Ao usar paráfrases, você expressa as ideias de outros com as suas próprias palavras, evitando a cópia direta. Então, pessoal, olha que interessante, né? Você não pode copiar a tarefinha do colega com as mesmas palavras. Você pode fazer o quê? Parafraseá-las. Só que para isso você precisa ter conhecimento do texto, você precisa saber do que ele se trata. Porque se você só copiar, não vai adiantar nada. Então, a paráfrase, gente, a gente pode entender que é o quê? Ó? O que vocês aprenderam hoje? A parafrasear, que é como traduzir um texto para suas próprias palavras, sem mudar o que ele quer dizer.
Isso ajuda a entender melhor as coisas e evita cópias e deixa a gente explicar tudo do nosso jeito. Então, pessoal, parafrasear, você precisa saber do que o texto se trata. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí no vídeo e não deixe de seguir o nosso canal no YouTube. Grande beijo, até mais!